Cruzando as Conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates com a perspectiva dos assuntos mais importantes do momento, os temas que impactam na nossa sociedade. Você nos acompanha de segunda a sexta, às 22h15, logo após o Dois Toques. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV e também pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Curta, compartilhe, comente no Facebook, onde nós temos o nosso live stream, também pelo Twitter e no YouTube. Todas as redes sociais. O Cruzando as Conversas também está disponível através do formato de podcast, no Spotify, Google Podcasts e demais agregadores. Baixe agora! E também no nosso site rdctv.com.br. Clica na aba Podcasts, procure o Cruzando as Conversas e tenha a íntegra das nossas edições disponível no seu smartphone a hora que você quiser. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. O Brasil vai se aproximando das eleições municipais. A RDC TV fará uma grande cobertura. Podem esperar por novidades em breve. Estamos apenas fazendo o ajuste fino para lançar a nossa campanha de programação e também repercutir aí o debate político, que é fundamental para o futuro dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e nós vamos nos deter não apenas na capital, isso eu já posso adiantar. Nós vamos fazer uma cobertura ampla, seja na capital, seja no interior. A RDC está nas principais praças do Rio Grande do Sul e o nosso compromisso é com a informação. E o Cruzando as Conversas já tem antecipado alguns temas relativos à eleição. Nós já falamos sobre algumas das leis eleitorais que hoje vigoram e que pautarão a conduta dos candidatos. Nós falamos sobre a participação das mulheres na política na semana passada. E essa semana nós estamos fazendo um programa dedicado à segurança das eleições nos seus mais variados aspectos. A segurança tecnológica, a segurança da informação e, obviamente, como é que vai se dar o processo eleitoral. Desde o registro das candidaturas até a hora do voto. São temas importantes, as pessoas não estão, talvez, por dentro da engenharia de organização para que se coloque à disposição das pessoas a faculdade do voto. E nós temos conosco hoje, para tratar desse assunto, 3 pessoas que entendem do métier, 3 pessoas que estão por dentro do tema, e eu tenho o prazer de receber aqui no Cruzando as Conversas, no estúdio comigo, Daniel Abreu, que é mestre em política. Daniel, bem-vindo. Prazer receber o amigo de novo. Macalossi, boa noite. Agradeço mais uma vez o generoso convite da RDC TV, no teu nome. Saúdo toda a audiência dessa emissora e espero poder contribuir aqui para um debate e, sobretudo, para o esclarecimento a população dessas tão peculiares eleições do ano de 2020, que envolvem aí, além de todos os aspectos históricos, tradicionais das nossas eleições, das aguerridas eleições municipais gaúchas, a questão da pandemia causada pelo coronavírus. Muito bem. Quem também participa conosco por videoconferência é Rogério Vargas, secretário judiciário do TRE aqui do Rio Grande do Sul. Rogério, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, é um prazer voltar a conversar com vocês e com os telespectadores da RDC TV. E também quem participa aqui conosco, Daniel Obeto, que é o secretário de TI
do TRE do Rio Grande do Sul. Roberto, bem-vindo, prazer recebê-lo no programa. Boa noite. Obrigado, boa noite, Macalossi. Agradecer o convite da RDC TV e esse espaço importante que nós temos aqui para conversar com a tua audiência, para esclarecer e trazer algumas informações importantes para esta eleição. Muito bem, eu vou começar com o Daniel Bobeto para tratar de um assunto, porque assim, Daniel, tão logo a gente colocou nas redes sociais que nós íamos falar sobre segurança das eleições e íamos falar sobre como é que está se dando o processo eleitoral na parte técnica, já surgiram perguntas que me encaminharam e vários advogados eleitorais, e nós temos um público inteiro de advogados eleitorais que nos acompanham rigorosamente, sempre estão na nossa audiência, me encaminharam questionamentos relativos ao registro das candidaturas. Aparentemente está havendo uma série de registros com problemas, está havendo uma dificuldade muito grande no registro dos candidatos e o prazo, como nós sabemos, está se acabando. E há um temor em relação à condição desses candidatos caso esses problemas persistam. Por exemplo, encaminha-se uma série de documentos que são necessários para o registro da candidatura. Entretanto, o site responsável por isso, o sistema responsável por isso, não faz o devido agrupamento ou não faz o devido registro daqueles documentos e é necessário novamente sempre enviar novamente. Só que isso não está sendo obtido por parte, pelo menos, desses advogados que me encaminharam perguntas. Então, a minha pergunta para ti, começando a análise sobre a questão das eleições, é essa. O que está acontecendo com o sistema de registro de candidaturas e o que o TRE está fazendo para solucionar esse problema que me parece ser evidente pelo volume de perguntas que recebi a respeito? Bom, essa pergunta é bastante importante. Realmente nós tivemos uma série de dificuldades nas últimas semanas com o sistema de pedido de candidaturas. O sistema ele é bastante novo, ele padece de maturidade. Esse sistema não foi possível, nos testes, simular todas as situações que aconteceriam no uso do sistema e vários problemas aconteceram, desde dificuldades de transmissão, sincronização, os dados não chegavam à Justiça Eleitoral em algum momento. Depois esse problema foi resolvido houve algumas situações dessas em que os documentos simplesmente não chegavam, alguns documentos chegaram trocados em algum momento, depois foi feita a correção. Então, esse é um trabalho que vem sendo feito já há algumas semanas de correção do sistema, mas nós esperamos e temos uma convicção de que nesse momento o sistema está num grau de maturidade muito maior do que estava nas semanas anteriores. Praticamente todos os pedidos que foram enviados à Justiça Eleitoral até agora já foram processados. Então, eu acho que aquilo que nós teremos no dia de amanhã, que é o último dia do prazo para envio, será um cenário muito melhor do que nós tivemos até o início dessa semana. Né? Lamentamos muito essas dificuldades que tivemos. Eu sei que muitos candidatos tiveram que reenviar documentos para a Justiça Eleitoral, porque simplesmente o documento não chegou. Né? É importante que todos prestem atenção na versão, aqueles que ainda não transmitiram, cuidem para utilizar a versão mais atualizada do software, porque as versões mais antigas acabam trazendo esse tipo de problema. Eu acho que o Rogério pode até me socorrer um pouco em relação às providências que os candidatos podem adotar para agora, quem teve problema, que tipo de providência pode adotar, se deve esperar o cartório, como que deve proceder o candidato a partir desse momento. Né? E, Daniel, é a primeira vez que isso acontece ou já ocorreram problemas assim em eleições anteriores? Na verdade, esse sistema, do jeito que ele foi concebido, é a primeira vez que ele é utilizado assim. Na eleição passada, eleição municipal passada, os candidatos entregavam os documentos e era feito um recebimento provisório e depois ocorria a transmissão do documento. Esse ano o sistema foi invertido, os documentos chegam antes, depois que recebe o pedido. E eu diria que nesse nível de problemas é inédita essa situação. Nós não tínhamos experimentado problemas do nível que nós tivemos esse ano. Realmente nós tivemos problemas de muita falha no sistema, né? Realmente não é uma coisa que estávamos inclusive esperando que acontecesse. Tivemos que de última hora aí reforçar nossas frentes de atuação, né? Para que a gente pudesse triar adequadamente os pedidos e encaminhar para o Tribunal Superior Eleitoral para que eles pudessem lá fazer as correções, uma vez que eles que são os responsáveis pelo desenvolvimento do sistema. Sabe qual que é a explicação que eu dou para isso,
o ano de 2020 mesmo. O ano de 2020 está fazendo tudo dar problema, tudo dar errado, é normal. Não se sinta sozinho, viu, Obeto? Rogério, com relação a esses procedimentos que o Obeto mencionou, o que os candidatos que eventualmente tiveram problemas podem fazer? E se acontecer mesmo, vamos pegar aqui uma previsão negativa, digamos que amanhã dê problema. O que dá para fazer com esses candidatos que eventualmente encontrarem essas dificuldades? Nós estamos cientes que a performance do funcionamento do sistema que se chama Candex, que é um módulo externo, ele apresenta diversas instabilidades. Mas, como disse o Vobeto, nesses últimos dias dessa semana, ele melhorou bastante, grande número de candidatos, a esmagadora maioria. Lembrando que esse ano nós vamos ter um acréscimo no número de candidatos muito tranquilamente, por baixo, na ordem de 20%. Só com um quadro comparativo, na eleição de 2016, nós tivemos 32 mil candidatos no estado do Rio Grande do Sul. E esse ano a gente deve orbitar ali por 40 mil. Então, isso também foi um fator que estressou o sistema. Mas todo aquele candidato... A quantidade de candidatos estressou o sistema? Não a quantidade de candidatos, mas o volume de dados que advém do número de candidatos colocou um sistema que não estava ainda maduro, porque é a primeira vez que ele está sendo utilizado, ele levou a um esgotamento do sistema, embora ele tenha melhorado muito nos últimos 3 dias, mas houve diversas atualizações de versão que isso muitas vezes causa problema aos partidos, e a própria Justiça Eleitoral também teve um problema com isso. Mas nós temos grande convicção que amanhã haverá, por parte dos partidos e candidatos, a possibilidade da entrega de todos os pedidos de registros dentro do prazo. O que nós estamos nos preparando para a situação é que, se esses pedidos vierem com muitos problemas, com intercorrências que a gente tenha que tratar, que a gente consiga dar esse tratamento o mais breve possível, ainda dentro do dia de domingo. Se, porventura, algum partido ou candidato não conseguir transmitir até amanhã, às 19 horas, ele deve ligar para a Justiça Eleitoral e agendar um atendimento no domingo, porque no estará domingo garantido a tempestividade. Sim, é possível. A própria resolução estabelece que, se não conseguir haver a transmissão dos dados até às 19 horas do sábado ou às 8 horas do domingo, às 8 horas da manhã, a transmissão dos dados, é possível fazer um agendamento. A Justiça Eleitoral estará trabalhando tanto no sábado quanto no domingo, e é possível, sim, levar as mídias para fazer o recebimento nos cartórios eleitorais. Até porque seria injusto punir o candidato que não tem responsabilidade pelo problema no sistema, né? Eu acho que essa ferramenta de possibilitar, né, esse período extra, caso haja algum problema, eu acho que é mais do que adequada, mais do que razoável. Isso tranquilamente haverá. E o sistema está apresentando um desempenho aquém do esperado. Mas na concepção dele, ele já, no momento que começa o preenchimento dos dados pelos partidos e candidatos, o próprio sistema já vai enviando dados, sincronizando com o banco de dados da Justiça Eleitoral. Então, o envio ele já vai acontecendo. Fica registrado nos assentamentos da Justiça Eleitoral que houve um começo, um envio que, por algum problema do sistema, ele pode não ter sincronizado. Então, aí já fica garantida a tempestividade das tentativas, embora isso não afaste a necessidade dos partidos candidatos, se não conseguirem fazer a transmissão pela internet, dirigirem-se ao cartório eleitoral, à mídia física, e lá serão
recebidos e atendidos e estará garantido a efetividade dos pedidos. Sem sombra de dúvida, a Justiça Eleitoral tem que se desculpar por esse não adequado funcionamento do sistema, mas, como mesmo falaste, nós vivemos uma situação bastante desafiadora frente à pandemia que vivemos. Todos os esforços foram feitos no Tribunal Superior Eleitoral, mas algumas questões não chegaram a uma boa resolução, mas eu não tenho dúvida nenhuma que nenhum candidato será prejudicado por não conseguir entregar o seu registro até amanhã ou, no máximo, até domingo. Muito bem. Então, basicamente, né, Daniel Abreu, os maiores prejudicados, no caso, pela falha no sistema, foram os candidatos que fizeram convenções mais cedo. Mais cedo. Esses que fizeram as convenções agora, recentemente, não chegaram a encontrar esse problema no sistema ou encontraram um problema menor. De fato, Macalossi. Bom, primeiramente, sempre que eu sou convidado para participar do teu programa, eu previamente faço um esclarecimento que muitas vezes nós conversamos aqui sobre assuntos de política. Eu, além da minha carreira acadêmica, eu sou servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul também, então estamos em 3 servidores aqui. Um abraço aos colegas, Vobeto e Rogério. Então eu me sinto ainda hoje mais confortável ainda para me manifestar de uma maneira não institucional. Tenho aí 2 colegas qualificadíssimos, competentes para fazê-lo. Mas de fato, Macalossi, na medida em que o programa, né, ou a interação mais especificamente, de programas como o Candex, e também tem essa questão do processo judicial eletrônico, que de 4 anos para cá vem se tornando cada vez mais realidade no Poder Judiciário como um todo, esses candidatos vão ter maior facilidade. Eu gostaria só exatamente pegar pontos das falas dos colegas e corroborar no sentido de que, em primeiro lugar, houve um aumento, houve um acréscimo substancial no número de candidatos a vereador, especialmente pela vedação, né, de realização de coligações proporcionais. Então, isso acarretou, como aliás era esperado, um aumento, né, do número de candidatos. Os partidos, então, agora lançam um maior número de candidatos possível à vereança para que exatamente consiga um montante maior de votos de legenda para conseguir... Isso era esperado porque não temos coligação na proporcional, né? Exatamente. E também corroborar um segundo ponto falado pelo Rogério, no sentido da disponibilidade e do empenho da Justiça Eleitoral gaúcha e dos servidores que a compõem de resolver os problemas exatamente para quem está tentando lançar aí o seu nome a qualquer cargo eletivo, prefeito ou vereadores. Aliás, vou cometer aqui uma pequena inconfidência. Eu noto, por exemplo, que o Rogério está, no momento, falando ao vivo das dependências do tribunal. Ele está no TRE nesse momento e, a partir de manhã, sábado pela manhã, um corpo de servidores na capital e no interior do estado também vai estar pronto para resolver os problemas que eventualmente surjam. Rogério se mudou para o tribunal no final de semana, né, Rogério? No final de semana é só de trabalho, né? Exato. Para evitar complicação, né? Deixa eu perguntar... Bastante trabalho. Deixa eu aproveitar para perguntar, porque com essa questão do registro das candidaturas também surge um outro tema, e daí nós vamos entrar numa seara que já gerou várias polêmicas, né? Que é a questão do voto, né? Que é a transmissão da mídia, da urna. O sistema de transmissão da mídia, da urna, também é novo? Ou ele é o mesmo? Alô? Estão ouvindo? Alô? Sim, eu estou ouvindo. Alô? Roberto, consegue me ouvir? Alô? Oi. Oi, Roberto, tá ouvindo?
Sim, eu te escuto. Eu perguntei sobre a questão do sistema de transmissão dos votos da urna, porque, obviamente, Sim, as pessoas têm uma... Vocês que trabalham no TRS sabem que existe uma mistificação em relação à questão da segurança do voto. Existe uma mistificação no ar que é influente. Né? Amainou, porque não é eleição presidencial, aí esquecem o problema das urnas. Né? Aí não existe problema nas urnas. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre o sistema de transmissão de votos. Porque a minha pergunta é, ele é novo também? Ele é seguro? Como é que está sendo testado? Se é o mesmo de sempre? Tá. Não, eu estava te dizendo que na verdade não houve nenhuma alteração substancial no sistema de transmissão, ele é o mesmo. Uhum. Como tu mesmo falaste, há uma mistificação em torno desse tema e, na verdade, há muita falta de informação das pessoas quando tratam dessa questão do sistema de transmissão. Nós tivemos, na eleição de 2014, uma denúncia que apareceu, chegou a haver uma auditoria solicitada pelo PSDB naquela eleição em função de uma virada que houve naquela eleição, causada basicamente pela questão da diferença de fuso horário que havia naquela eleição, por causa do horário de verão, entre o Nordeste e a região Sul e Sudeste, especialmente. Né? Então, naquela eleição, o candidato Aécio teve mais votos no Sul e Sudeste, só que quando entraram os votos do Nordeste, houve uma virada e houve toda uma notícia, uma fantasia que se criou em torno de uma teoria de que o ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral teria ficado trancado numa sala com poucos técnicos e que ali eles teriam manipulado o resultado da eleição para modificar a votação. Né? Claro. Na verdade, engraçado que esse ano essa gente não fez isso, foi naquela só. Na verdade, há inclusive paira no ar uma notícia de que, uma teoria de que teria havido alguma coisa parecida no primeiro turno da eleição presidencial, onde o então candidato Bolsonaro teria ganhado em primeiro turno e não ganhou em primeiro turno, também por alguma coisa parecida. Né? O presidente prometeu entregar provas disso, mas ele não disse quando. Ainda não entregou. Então, o que aconteceu em 2014? Né? Primeiro, houve realmente um cuidado de não se ter muita gente no local da totalização, porque havia um respeito pelo eleitorado dos estados, no caso o Acre, que estava votando ainda, porque lá tinha 3 horas de fuso horário. Sim. Então, em função daquele eleitorado do Acre, não foi aberta a divulgação dos resultados para não influenciar na votação daquele eleitorado. E aí, a medida que se tomou, já que o único lugar do país que tinha o resultado nacional disponível pelo sistema de gerenciamento da eleição era dentro do TSE. Então, se limitou o número de pessoas para que não vazasse aquele número. Mas cada TRE tinha a parcial do seu estado a cada momento. Então, era impossível, só por esse dado, já que o TSE viesse a modificar o resultado de um estado, sem que as pessoas daquele estado percebessem essa mudança. Além disso, existe uma característica, e aí eu vou falar do sistema de transmissão da urna eletrônica, que a urna eletrônica tem desde a sua primeira versão, que é o boletim de urna impresso. Sim. Quando termina a eleição, a primeira coisa que a urna eletrônica faz é imprimir um boletim com o resultado daquela urna. Né? Algumas pessoas podem, eventualmente, questionar se aquele boletim de urna corresponde exatamente ao que os eleitores votaram, se é uma outra situação que também poderia ser explicada sobre a questão do controle do software da urna eletrônica. Mas se nós pensarmos, estamos falando de transmissão e eventual modificação do resultado lá no TSE, alguém modificando, tira voto daqui e bota voto dali, nós temos que pensar que o boletim de urna foi impresso às 5 horas da tarde, quando encerrou a votação de uma sessão eleitoral. Depois que ocorre essa transmissão, o Tribunal Superior Eleitoral publica na internet o resultado de cada urna eletrônica. Nós temos na internet o resultado de cada sessão eleitoral. O presidente de cada sessão eleitoral tem a cópia do seu boletim de urna e os fiscais, pessoas que estavam presentes no local, podem pedir uma cópia do boletim de urna ou fotografar o boletim de urna com um aplicativo do celular. E aí depois comparar esse resultado com o resultado que está publicado na internet. A gente sabe que o resultado de uma eleição ele é a soma dos resultados de cada sessão eleitoral.
Se eu modificar o resultado, disser, não, determinado candidato tem 1.000 votos a menos, eu preciso ir nas sessões eleitorais e diminuir esses votos, porque senão quando eu somar de novo, não vai bater o resultado. E obviamente na auditoria que foi feita, essa soma foi refeita. E na auditoria também foi verificado, se foi nos cartórios eleitorais, pegar as cópias dos boletins de urna, o cartório também tem a sua cópia, para verificar se as cópias do boletim de urna batiam tanto com o resultado publicado na internet como com aquilo que estava no banco de dados. E bateu o resultado. Então, a não ser que a pessoa que faz a fraude, teoricamente, dentro da justiça eleitoral, dentro desse processo de transmissão, possua uma máquina do tempo capaz de voltar às 5 da tarde e fazer com que as urnas imprimam um boletim de urna de acordo com o resultado que estão produzindo nesse momento da suposta fraude, eu tenho que dizer que é impossível essa fraude que as pessoas falam. As pessoas falam, o problema é a transmissão. A transmissão é o lugar onde é absolutamente impossível se fazer uma fraude sem ser detectada, porque a urna já imprimiu o seu resultado, ele é público e a partir daquele momento isso é perfeitamente rastreado. Então, é importante que as pessoas entendam isso. E aí eu vejo às vezes as pessoas, não, tinha que imprimir o voto da urna, porque aí eu consigo contar e ver se ninguém mexeu o dado no meio. Só que eu já tenho um boletim de urna impresso hoje. E tem um outro detalhe, né? Tem um outro detalhe que eu acho que é importante e parece que as pessoas não se dão conta na sua vida cotidiana que se tem uma máquina que emperra com facilidade é a impressora. E a impressora, ela quando emperra é que nem burro subindo morro. E daí tu vai imprimir o voto e vai ser a pessoa que está ali votando que vai consertar a impressora ou vai ser um técnico. E daí quando ele consertar, ele não vai ver o voto. Quer dizer, é uma série de problemas que a impressão do voto acaba gerando. O boletim de urna já é uma forma de você rastrear o voto. Isso está sendo deliberadamente ignorado por essa militância de obscurantistas, que querem, na realidade, criar um ar de medo constante em relação ao resultado das eleições. É isso? Perfeito, Macalossi. Exatamente, me chama a atenção isso, as pessoas têm um boletim de urna impresso, mas querem contar voto a voto. Na verdade, o que acontece? Muitas das pessoas não conhecem o processo, e há algumas pessoas que conhecem o processo e de forma proposital fazem com que distorcem essa realidade para que as pessoas acreditem que o voto impresso vai resolver. E essas mesmas pessoas que defendem o voto impresso não se preocupem como fazer. Aquele negócio, eu quero o voto impresso, eu não sei se o pato é macho, mas eu quero o ovo. Né? Então, não é fácil. As dificuldades técnicas para se implementar uma votação com voto impresso são gigantescas. A logística que nós teríamos que ter é uma coisa absurda. E as pessoas acham que é simplesmente bota uma impressora e sai imprimindo. Né? Então... E não há, Roberto, desculpe lhe incomodar de novo, desculpe insistir na pergunta, mas eu acho que é importante. Então não há nenhum risco, daí saindo dessa parte obscurantista, mas indo para o problema técnico mesmo. Não há nenhum risco de que o sistema, observando os problemas que nós tivemos na questão do registro de candidaturas, que se eventualmente observem problemas no sistema para impressão do boletim da urna eletrônica? Não, de forma alguma. Não. Tá? As dificuldades todas que nós tivemos no registro até agora foram dificuldades operacionais. Nós temos garantia de que os dados chegarão corretamente até a urna eletrônica, os candidatos estarão todos lá. Além disso, nós temos alguns momentos em que é possível se verificar se os candidatos estão todos na urna. O primeiro desses momentos é uma cerimônia que é feita onde os partidos podem ir, e recomendo que vão verificar numa urna eletrônica se os candidatos estão todos lá. Outro momento é na impressão da zerésima, no início da votação, qualquer dúvida, na zerésima temos a lista de todos os candidatos, é possível ver isso. E quanto a saber se o boletim de urna terá ou não o resultado correto da eleição, aí há todo um processo de validação do software da urna eletrônica, feito pelos partidos políticos que podem participar desse processo, Ministério Público, OAB, a Polícia Federal tem atuado ativamente nesse processo para verificar se o programa que está lá dentro da urna eletrônica não tem aquela coisa que as pessoas falam, se for o voto para fulano, troca para o outro. Tá? Então, isso acontece, eu sei por que isso acontece, em muitos casos.
é pela ordem de votação. Nós não vemos essa reclamação quando o voto é para prefeito e vereador. Essa reclamação se dá nas eleições presidenciais. Por quê? Porque o presidente, se eu não me engano, é o último voto. Você começa nos votos do legislativo e depois você vai para os votos do executivo. E a pessoa vai para a eleição sempre motivada a votar no executivo antes. Então ela chega lá e vota no número. Vamos lá, votou em tal número. Aí era o número do candidato. Só que era para votar no deputado estadual. Exato. E daí não aparece o número do cara e não aparece o nome do cara. Aparece o quê? Que está anulando o voto. Daí ele acha que tem ali uma conspiração. Vai lá, Abreu. O Abreu pode falar bem sobre isso, mas eu só queria trazer um dado antes. Sim. Da eleição passada, 115 mil pessoas votaram para o candidato 17 para governador. Aí, ó. Esse é o problema. Exato. Pessoas erraram. E aí não é o candidato do Bolsonaro que não sabe, o eleitor do Bolsonaro que não sabia votar. Na verdade, outros eleitores de outros candidatos cometeram o mesmo erro, mas tinha candidato para governador. E aí saiu elas por elas. Mas quando não tem o candidato para governador, isso fica evidenciado. É importante isso. Abreu, vai. Não, na realidade, eu ia complementar e ia falar exatamente isso que o Roberto referiu, esse contingente enorme, né, de 115 mil eleitores que no afã de votarem para o cargo de presidente da República, colocaram um número que desejavam, mas, no entretanto, muito provavelmente, no campo destinado à votação para governador do estado. Ou seja, não havia aquele número, um candidato que correspondesse àquele número no cargo de governador e esse voto foi fora. Aí é claro, parece óbvio que não vai aparecer a foto do candidato a presidente se tu estás votando no campo para governador. Para além disso, Macalossi, há também, eu quero aproveitar o espaço e desde já me comprometo também a, conversando contigo, repassar os dados, as notícias relativas a essa espécie de auditoria, porque o desembargador que eu assessoro atualmente no plenário do tribunal, o desembargador Gustavo de Fenteller, é também o presidente da comissão da votação paralela, uma pouco conhecida, eu diria, mas muito efetiva e valiosa forma de auditoria que a Justiça Eleitoral como um todo deseja que cada vez seja mais conhecida e já convido toda a audiência que acompanhe, que busque no site do TSE informações, a explicação sobre todo o procedimento da paralela aqui seria ocupar um espaço bastante considerável. Mas tu não consegue resumir em umas 4, 5 linhas? Sim, fundamentalmente seria o seguinte, Macalossi, são cerimônias abertas a entidades e ao poder, ao público em geral, então OAB, partidos políticos, cidadãos, de uma maneira geral, podem acompanhar o sorteio, né, na véspera da eleição, de 3 urnas oficiais. Essas 3 urnas estão espalhadas e em todos os tribunais regionais eleitorais do Brasil isso acontece. Sorteiam-se urnas para quê? Para que essas urnas sejam substituídas. Essas urnas oficiais, elas sorteadas, elas vêm para um ambiente controlado com filmagem e auditoria para que elas sejam submetidas a uma simulação de votação com candidatos, demonstrando exatamente a falácia desse argumento que nós estávamos conversando, de que teclando um número de um candidato X, esse voto poderia ser computado para o candidato Y. A votação paralela tem se mostrado um valioso instrumento para demonstrar exatamente isso, que o voto que o eleitor pretende destinar ao colocar, né, o número no teclado é exatamente correspondente ao voto que foi computado naquela urna. Então, desde já me comprometo, inclusive, a intenção do desembargador de Fenteller esse ano é exatamente publicizar o máximo possível nos meios de comunicação, com a sociedade civil organizada, para que nós tenhamos maior visibilidade desse instrumento de auditoria. É pouco frequentada essa... De fato. Essa sessão aí. Eleição após eleição, na cerimônia... O pessoal que garganteia a fraude nunca aparece lá, né? Não aparece, não. Aparecem partidos, partidos interessados, quase sempre os mesmos. A gente tem mas que não são os partidos que... Exatamente. Curiosamente, que difundem essa mentirada, não são os que contestam ou, enfim, gritam aí aos 4 cantos que haveria fraude na urna eletrônica. Muito bem. Aliás, aqui o Dr. Roger Fischer, que nos acompanha, querido amigo, ele manda um abraço para vocês 3. Ele lembra que o STF já definiu que
que o voto impresso é inconstitucional. Exatamente. Agradeço ao doutor Roger. Inclusive, eu aviso aqui pelo WhatsApp que a minha gravata estava torta, doutor. Muito obrigado. Muito bem. Vice-presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral. Muito bem. Queria ouvir a análise do Rogério Vargas a respeito. Rogério, isso tem a ver com um outro tema que depois nós vamos entrar mais a fundo no segundo bloco, que é a desinformação, né, Rogério? O que a gente nota que todo esse processo de deslegitimação do processo eleitoral, ele na verdade, ele se constituiu num discurso político de determinados grupos políticos que entendem, que fazem um discurso político calcado no fato, levantando questões que a urna eletrônica, o processo eletrônico brasileiro, os meios de votação não seriam íntegros. A verdade, na verdade, é que o que eles dizem é que a empresa que faz as urnas eletrônicas seria uma empresa a mando dos chavistas da Venezuela, que seria a Smartmatic, que na verdade é uma empresa nebulosa com interesse e tal, e nós estamos submetidos ao Foro de São Paulo. É isso. Essa é a tese. É isso. Em suma, é isso. E isso é uma desinformação, porque a Diebo é a grande fornecedora das urnas eletrônicas brasileiras, que é a mesma que faz o caixa eletrônico do banco, de qualquer banco brasileiro. E não há uma intenção que... Rogério, tu sabe que tu acaba de deixar muita gente com uma inequívoca vontade de sacar o dinheiro no banco depois dessa informação, porque vão achar que o dinheiro deles está aplicado em Cuba, na China, ou coisa que valha. É que quem faz a urna não é a Smartmatic, nunca foi. Então, isso é fruto de pura desinformação, de um conjunto de informação que visa fragilizar o processo democrático, que acaba por atingir a democracia, acaba por gerar um estado de ânimo na população de descrédito com as instituições. Não é um discurso que constrói. A urna brasileira, nessa eleição, está completando 13 eleições, 24 anos de sucesso absoluto, sem nenhum caso de fraude demonstrada, com ampla aceitação, mundialmente reconhecida. Se nós pensarmos que na eleição do Rio Grande do Sul, em 1982, quando havia a questão do voto, ainda voto papel, no estado do Rio Grande do Sul levamos 22 dias para proclamar o resultado. Hoje, numa eleição no estado do Rio Grande do Sul, numa eleição municipal, com 8,5 milhões de eleitores, até às 23 horas, 24 horas, nós temos todos os municípios totalizados. Se pensar como num país continental como o Brasil, em 10 da noite, nós sabemos o resultado de uma eleição geral fidedigna, correta, célere, todo o processo auditado. A urna eletrônica possui mais de 30 sistemas de segurança. Ela não está conectada na internet? Ela não tem conexão com a internet. Ela é auditada pela Polícia Federal, pela ABIN, pelos partidos, pelo Ministério Público, por um conjunto amplo da sociedade, sem nunca nenhuma mácula. Na verdade, esse é um discurso que não é exclusivo do Brasil, de deslegitimar o processo democrático. Aqui foi muito forte, ocorreu muito fortemente em 2018. A gente espera que dê uma arrefecida esse ano, até porque houve uma evolução tanto na consciência do cidadão, que a desinformação é uma coisa que ficou mais palatável, as pessoas já têm uma noção maior, quanto houve uma evolução do próprio arcabouço jurídico eleitoral, na legislação eleitoral, que permite buscar a autoria, a materialidade de quem produz essa desinformação. Exato. Vamos fazer um intervalo e na sequência nós vamos continuar falando sobre desinformação, também vamos falar sobre os preparativos aí dos mesários,
dos horários de votação, da organização que o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo para que essa eleição seja a mais segura possível diante do contexto. E você fica ligado aqui na RDC TV conosco, porque aqui é informação, fatos, a realidade sem obscurantismo e sem desinformação. Já voltamos. O Cruzando as Conversas está de volta nesse programa dedicado a analisar a segurança das eleições e esclarecer as pessoas sobre muitas das mistificações, muitas das mentiras aí que são difundidas pelas redes sociais. E nós estamos numa situação em que a era da informação se transformou também na era da desinformação. Nunca tivemos tanta possibilidade de conhecer e saber e, ao mesmo tempo, nós nunca estivemos à mercê de tanta mentirada e empulhação. É uma coisa inacreditável, sabe? Então, acho que é dever jornalístico, acho que é dever das emissoras, do jornalismo sério, esclarecer e tranquilizar as pessoas de que quando elas forem lá votar, elas estarão votando naquele em que elas escolheram votar. Esse é o objetivo do nosso programa. E o Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp e você pode ter os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul, o Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Na edição de hoje do nosso programa, as participações de Rogério Vargas, secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Daniel Obeto, secretário de TI do TRE, e Daniel Abreu, mestre em política. Vamos continuar falando aí sobre desinformação. Eu queria pegar uma palavra aí do Daniel a respeito. Daniel, como é que está o trabalho da Justiça Eleitoral no sentido de esclarecer as pessoas? Existe alguma campanha institucional? Existe algo que sirva para que as pessoas saibam como é que é o processo? Tem algum modo das pessoas conhecerem isso a fundo? Jogo para ti primeiro, depois a gente faz a roda. Perfeito. Macalossi, sim. Foi um aprendizado muito grande o que ocorreu nas eleições do ano de 2018 com a Justiça Eleitoral como um todo, a Justiça Eleitoral brasileira. Então, à época, o presidente do TSE era o ministro Luiz Fux e a Justiça Eleitoral como um todo se posicionou como uma grande árbitra do ambiente que vinha se formando de desinformação. E qual não foi a surpresa da própria Justiça Eleitoral que ela, não obstante seja o Poder Judiciário, a face do Poder Judiciário para julgar a desinformação da competição eleitoral, ela também foi vítima de muitas fake news. Então, realmente foi um evento, um tipo de situação que causou surpresa e demonstrou a força que há nesse fenômeno que é mundial. Nós bem sabemos que acontecimentos relativos a eleições em outros países, os próprios Estados Unidos da América, o país mais poderoso do mundo, tem problemas graves com isso. O Brexit também foi alvo de desinformação maciça e a Justiça Eleitoral em 2018 não foi diferente, foi uma das vítimas de desinformação exatamente com aqueles tipos de vídeos que nós assistimos aí aos montes. Bom, é aquele tipo de vídeo igual a filmagem de naves extraterrestres. Exato. Né? Que é sempre uma coisa meio, sabe, exato, trêmula, a imagem não é exata, tu não consegue identificar, tem nebulosidade, filmes, é uma coisa extraordinária. Tal, uma coisa meio bruxa de Blair. Assim. Pois é. Mas aí agora para é verdade. É verdade. É incrível. Para 2020, a mudança de postura pelo aprendizado em si, ela é nítida. Agora, ministro Barroso tem firmado um posicionamento exatamente pela informação e educação de todo o eleitorado, da população como um todo, para quê? Para que não disseminem fake news. Quando receberem, por mais
favoráveis que sejam àquele pequeno vídeo do WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram, que recebam, e que por mais que concordem com o conteúdo ou desejem que aquele conteúdo seja verdade, que não disseminem, ao menos procurem pesquisar um pouquinho que seja sobre a veracidade daquela notícia, procurem os órgãos tradicionais de mídia, né? Não simplesmente aceitem aquilo como uma verdade absoluta. Rogério antes falava no bloco anterior das modificações legislativas atinentes à desinformação ou à propagação das fake news. A resolução do TSE, no seu artigo 9º, agora, que diz com a propaganda, ela traz uma responsabilização que é uma novidade, uma responsabilização ao candidato, né? O candidato que em campanha, e a campanha oficial dos candidatos começa no domingo, o candidato que no curso de sua campanha promover a disseminação, né, de fake news, ele será responsabilizado. O que diz o artigo 9º? Com certeza. Que é obrigação do candidato, antes de disseminar qualquer conteúdo, ter verificado a veracidade daquela notícia. Ou seja, você candidato a vereador, você candidato a prefeito, a vice-prefeito, antes de propagarem, antes de republicarem algum tipo de notícia, por mais favorável ou por mais que vocês concordem com ela, vocês terão a obrigação, conforme a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, de conferir a veracidade ou o mínimo de razoabilidade daquela notícia que vocês vão propagar, sob pena de responsabilização. E eu acho que é importante dizer o seguinte: os agentes públicos, eleitos ou não eleitos, ou por eleger, que fazem esse tipo de coisa, eles estão deslegitimando o sistema jurídico e político pelo qual eles pretendem se eleger. Certamente. Portanto, é muito grave. Para mim, eu sou radical nesse ponto. Quem deslegitima o processo político e jurídico ao qual se submete para se eleger, merece ser retirado do processo. Para mim, a punição é essa. Claro, não sei se é a avaliação dos demais, mas é a minha. Porque você cria na mente das pessoas a ideia de que ou aquele sistema lhe favorece, ou o resultado lhe favorece e daí ele é legítimo, ou o resultado não lhe favorece e, portanto, ele é fraudado. Exato. É um absurdo. E, infelizmente, isso se normatizou no debate público brasileiro como se fosse uma guerra de opiniões. Nem tudo tem dois lados. Nem tudo tem dois lados. E isso não tem dois lados. Ô Beto. Pois é, nesse sentido que está falando, eu chamar a atenção que nós consideramos na Justiça Eleitoral que uma fraude numa eleição é um dos crimes mais graves que pode acontecer. Ele macula a democracia, né? Então, se alguém aponta uma fraude em uma eleição, isso deve ser apurado. E em caso se verifique que não há fraude, nós temos que verificar também a responsabilização dessa pessoa, que de forma leviana venha a apontar algum tipo de fraude. Então, o Tribunal Eleitoral está muito atento a essa situação também. Nós temos... o nosso presidente formou uma comissão de combate à desinformação, presidida pelo desembargador Jorge Dallagnol, que está atuando, está se organizando, está atento ao que está acontecendo. Publicaremos na página do Tribunal as informações que nós identificarmos que são falsas, colocaremos lá a informação correta para que as pessoas possam ter acesso à informação e seremos implacáveis com essa situação de denúncias sem fundamento em relação ao fraude. Rogério Vargas. Como ressaltou o Vobeto, o Tribunal Regional Eleitoral formou novamente, repetindo o que já tinha feito em 2018, uma comissão de combate à desinformação, e no dia de hoje, inclusive, firmou um termo de compromisso com os órgãos do Governo do Estado, Polícia Civil, Brigada Militar, também com a instituição do Ministério, com a Polícia Federal, um termo de compromisso de ajuda ao combate à desinformação. Em 2018, no segundo turno, nós também tivemos a formação de um convênio de colaboração com esses órgãos e no segundo turno estávamos muito mais organizados para o enfrentamento dessas notícias que, além de fraudulentas, muitas são criminosas.
houve uma atuação no segundo turno, no dia da eleição, conseguimos a identificação de determinadas pessoas que produziram notícias criminosas, muito além de fake news, transborda ao fake news, e houve a própria Polícia Federal no dia fez diligências, efetuou flagrantes, e agora com o aparato formado pela evolução da legislação, com os meios de controle também aprimorados, não é mais possível permear aquele conceito que a internet seria a terra de ninguém. Não, a internet não é mais terra de ninguém. Não é simples a persecução na internet, mas ela está muito mais aprimorada, e os órgãos do poder público do Estado do Rio Grande do Sul e brasileiro estão melhores aparelhados, sejam tecnicamente, seja pelo arcabouço jurídico que hoje vigente na nossa legislação. É isso aí. Quando eu disse que nem tudo tem dois lados, é aquela história. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E não existe segunda opinião para isso. É só essa opinião que vale, né? Então, nós temos que entender que nem tudo tem dois lados, né? Acho que é importante a gente deixar isso bem claro aqui. Bom, vamos falar sobre a preparação do TRS para essas eleições. São eleições diferentes, são eleições com pandemia. Seriam as primeiras eleições com biometria, mas não serão, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a questão da biometria e por que se entendeu que o melhor era não utilizá-la nesta eleição. Começo pelo Daniel Obeto. Bom, a biometria foi uma grande conquista da Justiça Eleitoral. Ela traz ela agrega bastante segurança ao processo eleitoral, mas a segurança que ela agrega, em primeiro lugar, a gente tem que colocar isso, ela não está exatamente dentro da sessão eleitoral. Embora seja bom que possamos verificar naquele momento, confirmar a identidade das pessoas com a biometria, o grande benefício da biometria é na formação do cadastro. Nós evitamos que uma pessoa tenha mais de um título eleitoral, o que pode levar tanto a fraude eleitoral como a outros tipos de fraude, inclusive fraudes financeiras. Feito esse esclarecimento, nas eleições de 2020, com a questão da pandemia, nós identificamos que as filas são as grandes inimigas da segurança nessa eleição. Filas geram aglomerações, as pessoas que têm que ficar mais tempo no local de votação acabam não respeitando o distanciamento na fila. Então, para quê? Para evitar as filas, se viu por bem, afastar a verificação biométrica nas urnas eletrônicas, porque isso agregaria em torno de 20 segundos a 30 segundos para cada eleitor. Na soma do dia, isso pode fazer e certamente faria a diferença entre existência de filas e inexistência de filas. Então, entendemos que com uma votação com somente 2 cargos, ao contrário do que aconteceu na eleição de 2018, e não tendo a biometria, nós conseguiríamos afastar as filas em praticamente todas as sessões eleitorais, com isso conferindo segurança para todos. Então, esse foi o grande motivo de se afastar a biometria. Algumas pessoas falam que isso é para facilitar a fraude, nada disso. Sempre essa conversa, meu Deus! Da identidade do eleitor pelo documento de identidade. Mas é sempre essa conversa. Sempre volta para a fraude. O que a gente pode fazer? E devem achar que o fato de ter se colocado a biometria era para cadastrar impressão digital e usar ela de alguma maneira, vender para alguém para fazer alguma maldade. Não, é inacreditável, mas é realmente, por isso a necessidade de um programa que nem esse, né, Roberto, para que a gente esclareça ao máximo possível. E com relação à questão dos mesários, como é que está sendo feita a preparação aí dos mesários, o trabalho que eles vão executar? Porque eles vão estar ali naquele ambiente o dia inteiro, né? E é um ambiente onde circula muita gente, local fechado. Claro, porta aberta, vai poder eventualmente sair para pegar um ar, mas nós sabemos que são nos locais fechados onde existe maior risco de contaminação. Então eu gostaria de que vocês me falassem como é que está sendo essa preparação aí dos mesários. Rogério. Pois não, a Justiça Eleitoral teve uma grande preocupação de montar, junto com órgãos de saúde reconhecidos, como o Sírio-Libanês, o Albert Einstein e a Fundação Fiocruz, um complexo e amplo projeto de segurança
para o dia da votação. Contemplou todas as fases, desde o registro de candidatura, desde as convenções por meio virtual, culminando com uma formação de fluxos de votação que preserve o distanciamento, a diminuição de filas, a própria treinamento dos mesários por meio virtual e também o quanto os mesários no dia eles receberão todos os EPIs necessários para a segurança. Receberão máscaras faciais que serão trocadas a cada 4 horas, receberão escudos faciais, face shields, receberão álcool gel de forma individual. A própria dinâmica da sessão foi repensada, haverá marcação no chão estabelecendo o fluxo de entrada e saída, será garantido todo o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre mesários e entre o eleitor, a interação que ele terá com a mesa será a mínima possível, ele adentra a sessão, se identifica com o documento com foto, ou se ele tiver o e-título, ele pode se identificar apenas por meio desse aplicativo, que é muito recomendável que todos os eleitores baixem das lojas virtuais e tenham no seu smartphone. Ele não precisará comprovante de eleição, porque poderá ter acesso no próprio título. A interação que ele terá será a assinatura da presença. E os mesários, todos os protocolos estão sendo seguidos e foram pensados para garantir a maior segurança possível aos 95 mil mesários que irão atuar na eleição do Rio Grande do Sul. E houve uma redução no número de mesários, Rogério, ou se manteve o padrão do número para essas eleições? Houve uma pequena redução no número de mesários, porque houve, em razão da circunstância que não foi possível, uma nova aquisição de novas urnas eletrônicas, então nós fizemos algumas agregações de sessões eleitorais, reunindo algumas sessões eleitorais. Todos os locais de votação são os mesmos. No entanto, algumas sessões podem ter sofrido alguma mudança. Mas nós teremos pessoas informando toda essa mudança. Nós temos um número um pouco menor de mesários esse ano. Daniel Abreu. Macalossi, corroborando o que os colegas disseram, esse imenso contingente de mesários, são 95 mil, então para agradar o gremista Vobeto, o colorado Rogério, poderiam lotar a Arena e Beira-Rio ao mesmo tempo. Uma das características, para que a gente tenha uma ideia do tamanho desse exército, né? Somente no Rio Grande do Sul, quase 100 mil mesários. Uma das coisas que o eleitor pode colaborar, como o Rogério citou, e como o único local a rigor de contato do eleitor com a mesa, né, com os trabalhos da mesa da sessão onde ele vota, é o caderno de votação, seria, por exemplo, aconselhável que cada eleitor leve a sua caneta. Leva uma canetinha para assinar, para ter o menor contato possível, sem ter que pegar na caneta da sessão. Seria uma boa providência. De resto, pessoal, eu sei que, claro que a situação ela é preocupante. Agora, recentemente... E detalhe, alerta, né? Todos que forem votar devem estar de máscara. Sim, certamente. Porque agora tu fala para uma pessoa, às vezes tem umas pessoas que elas acham que usar a máscara é um ataque à liberdade individual e que isso é um absurdo e nós estamos vivendo uma ditadura e daí elas ficam brabas e elas inclusive pisam em côneas. Então é importante, porque nós teremos esse tipo de gente. Já se preparem, já estou dando alerta aqui para o TRE. Se preparem para casos em que gente vai aparecer lá sem máscara e vai querer fazer algazarra. Então, isso é um ponto importante. Por isso até então aproveitamos aqui a audiência para rogar que sim, compareçam de máscara,
com os EPIs que usam tradicionalmente, porque fora exatamente essa assinatura que todos nós estamos, em um momento ou outro, escrevendo, o contato do eleitor com a urna eletrônica ele é muito parecido com a presença a um caixa eletrônico ou o pagamento em um supermercado de uma conta com um cartão de crédito ou de débito. É um teclado que vai ser, claro, higienizado a cada uso e que, portanto, não há o oferecimento de qualquer risco a maior do que nós cotidianamente já estamos nos submetendo e tomando os cuidados necessários. Há, claro, uma preocupação, e daí eu externo aqui, de que as pessoas compareçam a votar com calma. O horário vai ser ampliado. Vai ser até que horas? Permanece o final da votação. O Rogério vai poder confirmar, Rogério. Permanece 17 horas, né? 17 horas. Inicia-se às 7 da manhã. O início que foi antecipado para as 7 da manhã. E vai ter um horário especial para a votação de pessoas de idade, da faixa de risco, é isso? Vai ter algo assim? Há um horário preferencial para todo aquele cidadão com mais de 60 anos, um horário preferencial das 7 às 10 da manhã. Mas não é exclusivo, exato, mas é preferencial. Exato. Quer dizer que se chega o eleitor lá com maior idade, ele vota antes, é isso? Exato. E a partir das 10 horas, não, aí é por ordem de chegada. Não, na verdade ele tem a preferência depois desse horário, mas se pede que nas primeiras horas as pessoas que não estão do grupo de risco não vão nesse horário, para tentar separar. Perfeito. Mas se for alguém idoso durante a tarde, terá prioridade também. Perfeito. Abreu, desculpe interromper. Não há exclusão de horários, né? Então, todos os eleitores podem votar entre as 7 e as 17, mas há o horário preferencial. Uma outra coisinha a destacar, exatamente, Macalossi, dentro desse contexto de pandemia, é que as pessoas se dirijam ao local de votação, votem e voltem para casa. Não aglomerem em frente aos locais de votação, por mais que encontrem conhecidos ou correligionários, simpatizantes desse ou daquele partido ou candidato, que eles votem e voltem para casa. Isso vai ajudar bastante a Justiça Eleitoral e a sociedade como um todo. É verdade, isso é importante. E é importante pedir para que os partidos políticos cuidem disso também, auxiliem, porque os partidos políticos estarão presentes lá com seus fiscais. E os fiscais podem também, trabalho a mais, também fiscalizar aglomerações que ocorram no colégio eleitoral em que está se realizando a votação. Acho que é um trabalho importante aí, eu acho que isso tem que se buscar, acho que os partidos podem ter um papel fundamental nesse contexto. Bem, senhores, nós vamos nos aproximando aqui no final, vou fazer uma rodada de encerramento com as mensagens finais de vocês. Eu acho que tivemos a oportunidade de discutir temas importantes que não se esgotam, obviamente, na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Nós voltaremos a falar sobre isso e eu deixo com vocês a última palavra para os recados finais, para as mensagens que vocês consideram que são importantes. Daniel Obeto, obrigado. Macalossi, eu que te agradeço, parabenizo pelo programa. Eu acho que é muito importante esse tipo de programa, onde nós temos a oportunidade de esclarecer as pessoas. Essa questão da segurança da urna eletrônica, que é um assunto recheado e rodeado, na verdade, de mentiras que trazem dúvidas para as pessoas em relação ao processo. É importante esclarecer isso. Essa questão dos mesários, também deixar claro a todos, aos mesários, que isso é uma obsessão da Justiça Eleitoral, tornar a sessão eleitoral um local seguro para os eleitores e principalmente para os mesários, que são quem vão ficar ali o dia inteiro. Então, deixar isso bem claro para todos, para que os mesários não tenham receio. E te agradecer novamente, parabenizar pela condução do programa, que é muito importante, especialmente numa eleição complexa e única como nós teremos esse ano. Rogério Vargas, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo, com os telespectadores, sobre um tema bastante importante, sobre uma eleição de uma complexidade enorme. E a mensagem que eu deixaria é convidar as pessoas que exerçam a sua cidadania. Sabemos que vivemos num momento de pandemia, mas que as pessoas façam um esforço, que a abstenção não seja grande, que tomem
nas mãos o destino da sua cidade, porque a eleição municipal é aquela que diz mais diretamente com o interesse das pessoas. Nós vivemos nas cidades, não podemos abrir mão de participar do destino do lugar que nós vivemos. E também que prestigiem aqueles políticos que venham para o debate político com propostas, que digam no que acreditam, com o que querem defender, com as causas que estão engajados, e não naquele discurso que seja o discurso do ataque, o discurso que faz a democracia menor. É importante que a gente tenha a consciência que o processo democrático pressupõe uma participação popular ampla e consciente. E vocês projetam, desculpe uma pergunta que surge agora, mas vocês projetam algum grau de abstenção mais alto do que em outras eleições, ou a tendência é ser o mesmo? Olha, a gente não faz projeção nesse sentido. Sempre fica na margem dos 30% de abstenção, né, em geral, por aí. A eleição de 16 chegou a esse número, até então nunca havia chegado. Não há como negar que há uma possibilidade de haver uma abstenção elevada, tendo em vista a situação que nós vivemos, mas a Justiça Eleitoral tem feito toda a campanha, o Tribunal Superior Eleitoral tem feito todo o esforço de engajar todos os cidadãos na consciência de que a democracia se exerce com voto. Muito bem. Daniel Abreu, muito obrigado pela participação. Mensagem final aí para o nosso público. E já vamos deixar aqui, o Daniel, eu sei que está na assessoria aí do desembargador que cuida da questão envolvendo a votação paralela. Vamos organizar um programa com ele para falarmos especificamente sobre isso. Eu acho que é importante. Acertamos sim. Macalossi, agradecer o convite mais uma vez e exatamente na linha do que já foi dito, as alternativas, né, tanto à democracia quanto à omissão, elas são sempre mais caras e mais custosas. Então, com os devidos cuidados, com prudência e com muita busca de informação, é que o eleitorado gaúcho e brasileiro tem que tratar essas eleições que estão chegando aí. Eu acho que nunca antes, e aqui eu faço um apelo final, nunca antes foi necessário ter cuidado, não apenas com a saúde física, mas com a saúde intelectual, com a saúde da informação, né? Porque existe a contaminação de Covid, que é um agente biológico, existe a contaminação da mentira, que é um agente retórico. E vejam vocês, né? A mentira ela tem a vantagem de ser mais sucinta. É fácil mentir, porque a mentira é sucinta. Para você desmentir uma mentira, você precisa, às vezes, se desdobrar num programa inteiro. Entendeu? Um videozinho de WhatsApp de 15 segundos tem a capacidade de produzir uma série infinita de programas tentando explicar o que de fato acontece. E de outros inúmeros tipos de conteúdo. Então vamos ter compromisso com a informação séria. Cheque a informação que chega no seu celular, porque isso aqui é uma ferramenta extraordinária, mas também pode ser muito prejudicial se mal utilizada, como qualquer coisa, aliás, né? Então é isso. Rogério, muito obrigado pela participação, lhe agradeço também ao Daniel Obeto e ao Daniel Abreu pela vinda aqui, um programa importantíssimo também, agradecer aí a comunicação do TRE, através do Kleber, para a interlocução aqui, para fazer a edição de hoje do nosso programa, sempre muito atencioso, e agradecemos a todos aí que enviaram mensagens, nós recebemos algumas aqui, não vai dar para ler. Eu recebi várias, inclusive dos advogados, inclusive os que me mandaram muito satisfeitos com o que foi falado aí no início do programa sobre o registro das candidaturas. Esperamos que nesse final de semana tudo isso que nós falamos transcorra da forma mais tranquila possível, sem sobressaltos, e que todos os candidatos estejam habilitados para que o debate comece, porque ele é fundamental. Vamos fazer um intervalo e voltamos na sequência com o último bloco do Cruzando as Conversas. Já retornamos.
Cruzando as Conversas está de volta para o seu último bloco. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atende através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul Desenvolvimento, quem valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o Badesul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado, com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais variados tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso estado. Badesul, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. No programa de hoje nós tivemos um bate-papo aí com o Rogério Vargas, que é secretário judiciário do TRE, Daniel Obeto, que é o secretário de TI do TRE, e Daniel Abreu, que é mestre em política. E falamos sobre as precauções, a segurança, né, do processo eleitoral que está aí no nosso horizonte. Logo estaremos diante das urnas votando nos candidatos a vereador e a prefeito dos municípios do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro. E já antecipando aqui para você que nos acompanha, que a RDC TV fará uma grande cobertura das eleições. Em breve nós traremos aí tudo o que faremos a respeito. Muito bem, o GC entrou antes, mantenha o GC no ar, porque nós vamos falar sobre a aprovação do Jair Bolsonaro. Último bloco do programa, vamos fazer uma análise a respeito disso. O presidente Jair Bolsonaro alcançou 40% de aprovação na última pesquisa Ibope. E a reprovação está em 29%. O presidente alcança com isso a sua melhor margem desde o início do seu mandato. A comparação com o fim do ano passado é impressionante, porque no fim do ano passado o presidente Jair Bolsonaro não tinha nem 30% de aprovação. Claro, nós estamos falando de duas pesquisas que têm uma distância de tempo muito grande. Quer dizer, a última pesquisa desse instituto foi feita no fim de 2019. E esta primeira pesquisa de 2020 se dá praticamente no último trimestre. Portanto, um ano, né, correndo desde que foi feita aí a análise dos números, né, da pesquisa do Ibope. É o maior patamar que o presidente já alcançou. E nós temos falado aqui no programa a respeito, nós temos analisado outras pesquisas que indicam exatamente a mesma coisa. E aqui eu vou falar um pouco sobre a questão da estatística. Não é adequado você comparar pesquisas de instituições diferentes, porque cada instituto e cada pesquisa tem a sua estrutura metodológica e ela tende a ser seguida ao longo dos levantamentos que são feitos. Então, o ideal não é você comparar a pesquisa do Instituto A com a pesquisa do Instituto B. O ideal é você comparar sempre as pesquisas do mesmo instituto e depois, no geral, estabelecer, né, um comparativo entre o que é trazido de informação por eles, equiparando uma informação à outra. Como nós não temos um histórico recente de pesquisas do Ibope, para entender os números atuais do presidente Jair Bolsonaro, nós temos que obrigatoriamente nos remeter às pesquisas de outros institutos, como, por exemplo, o da XP, que recentemente mostrou também uma elevação na aprovação do presidente, e do Datafolha também. Quer dizer, todos esses institutos, todas essas pesquisas que foram realizadas num tempo entre o fim de 2019 e este período aqui em que estamos, em que foi realizada essa pesquisa, mostram que o presidente teve uma queda vertiginosa na sua aprovação no início da pandemia, mas paulatinamente foi recuperando. E isso, obviamente, está relacionado a 3 fatores, na minha avaliação, que são muito importantes. O primeiro fator é relativo, obviamente, à questão
da criação dos programas emergenciais. O auxílio emergencial hoje, ele é distribuído para uma vasta quantidade de pessoas. Nós temos aí uma quantidade superior de pessoas recebendo auxílio emergencial no Brasil do que pessoas que estão com carteira assinada. Denota a pobreza endêmica que ainda existe no país, e os R$600 representam inclusive o ganho de renda para muitos que viviam com muito menos do que isso. Então é um apoio fundamental e, obviamente, esse apoio criado durante o período da pandemia é associado ao presidente Jair Bolsonaro. Um dado interessante dessa pesquisa do IBOP é que o crescimento do presidente Jair Bolsonaro ele está se balizando principalmente no crescimento que ele teve em camadas sociais com maiores dificuldades, ou seja, as pessoas que têm uma maior margem de pobreza, como, por exemplo, aquelas que têm até o 8º ano de estudo completo, ou das regiões periféricas do Nordeste e do Sul. Esse público está passando a aprovar Jair Bolsonaro porque tem recebido do governo o apoio financeiro necessário para pelo menos ter a subsistência durante esse período de pandemia. E o auxílio emergencial foi fundamental. Claro, o auxílio emergencial gera dividendos políticos para o presidente. Como o auxílio emergencial chegou a R$600, é uma equação muito complicada para o cidadão médio fazer. Vamos lembrar, a ideia original do governo Bolsonaro era criar um auxílio de 3 parcelas de R$200 e suspender o trabalho das pessoas sem remuneração. Essa era a ideia original. Isso foi submetido ao Congresso Nacional, o Congresso Nacional lapidou a proposta do governo, elevou o auxílio emergencial para um patamar de R$500, então se fechou no de 600. E agora nós temos a perspectiva de, a partir de 2021, termos um programa social ou ampliação do Bolsa Família, ou um outro nome qualquer que seja, de maneira a perenizar aquilo que era apenas pontual, aquilo que servia apenas para este período de pandemia. O governo faz isso por 2 razões. A primeira, a necessidade, a população precisa realmente. Segundo, obviamente, a questão política, os louros políticos que o auxílio emergencial trouxe. Mas não se esgota apenas nos programas. É importante dizer que o presidente da República também conseguiu estabelecer dentro do governo uma certa normalidade. O governo, até pouco tempo atrás, era um produtor de crises. E essas crises eram geradas, inclusive, na entrada do Palácio da Alvorada. O presidente parava o carro, ia falar com seus apoiadores e daí provocava a imprensa. E ali sempre se desdobrava algum tipo de provocação que acabava gerando descontentamento no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. O presidente tirou o pé do acelerador e botou no freio. Isso vem ao mesmo tempo em que o Fábio Faria assume como ministro da Comunicação. Então o presidente parou de ser um produtor de crises, o governo se estabilizou e buscou no Centrão um apoio dentro do Congresso Nacional para fazer a sua agenda de iniciativas, a sua agenda de políticas avançar. Estava encontrando muita dificuldade dentro do Congresso, então o governo se blindou politicamente. Isso também conta, quer dizer, isso faz com que o governo seja visto como um governo proativo e não um governo de crise, como estava sendo caracterizado. E o terceiro fator que eu considero fundamental é que o presidente não está sendo responsabilizado pelos efeitos da pandemia. E é importante dizer isso. O governo não está sendo responsabilizado pelos efeitos da pandemia. Por quê? Isso significa que ele não tem responsabilidade? Na minha avaliação, ele tem responsabilidade, porque, afinal de contas, é o Ministério da Saúde aquele que estabelece as estratégias de ação contra a Covid-19 e contra qualquer tipo de doença, qualquer tipo de política pública que se realize num país das dimensões continentais que nós temos. O governo falhou no combate à pandemia, e eu posso aqui ficar uma noite inteira falando sobre os erros que foram cometidos, mas nós temos que analisar o que foi decidido em relação ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o governo federal não poderia se intrometer nas decisões dos estados e municípios. Os estados e municípios ficaram com a atribuição
de delimitar o distanciamento social de uma forma mais aguda, caso entendessem fosse necessário. E muitos estados e municípios fizeram isso. Com essa decisão, o Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, blindou o presidente, porque imediatamente o presidente e seus apoiadores partiram para a área da narrativa de que eles não poderiam fazer nada. Então, foi colado nos governadores e prefeitos a responsabilidade exclusiva pelo que está acontecendo. E o presidente ficou com o papel de repassador de recursos. E ele tem repassado recursos. Talvez não da forma mais efetiva, mas tem repassado. Então ele está numa posição confortável. A última pesquisa da Datafolha demonstra que 11% dos brasileiros responsabilizam o presidente pelos efeitos da pandemia. Então isso ajuda o presidente a se recompor politicamente. Quer dizer, a percepção das pessoas foi de que o presidente não tinha responsabilidade. Então, o presidente tem um programa emergencial que está sendo difundido por uma grande quantidade de pessoas, existe uma estabilidade política e, ao mesmo tempo, não há uma associação dos efeitos danosos da pandemia, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, no governo federal. Isso possibilita que o presidente tenha uma margem para crescer e ele está se aproveitando disso. Um quarto fator que eu poderia acrescentar, o presidente tem um monopólio do discurso. Hoje ele é o único nome a falar na imprensa. Os demais que se contrapõem a ele não têm nem de longe o mesmo espaço. Dá para se dizer que o presidente monopolizou as atenções. Então, quanto mais aparece, para o bem e para o mal, você aparece e isso traz, assim como efeitos negativos, também efeitos positivos. É por isso que o presidente está com a popularidade em viés de alta e é bem provável que em futuras pesquisas esses números talvez até se incrementem. É isto. Vamos ao mapa das bandeiras aqui no Rio Grande do Sul? Grande notícia para o Rio Grande do Sul. Pela primeira vez desde maio, o Rio Grande do Sul não tem nenhuma região em bandeira vermelha. Todas as bandeiras do Rio Grande do Sul são laranjas. São 4.574 óbitos, 183.115 casos confirmados da Covid-19. É uma conquista da sociedade, é uma conquista do modelo de distanciamento social. Sim, não vamos fazer tábua rasa, apesar dos erros, apesar dos enganos. O modelo de distanciamento social controlado ele foi um sucesso, que foi aprimorado agora com a gestão compartilhada. E esperamos que em breve as regiões saiam da bandeira laranja para irem para a bandeira amarela. Né? E que a normalidade volte com cuidado para que a gente não retorne à bandeira vermelha. E nós sabemos, enquanto não houver vacina, estamos à mercê do vírus. Então não vamos ignorar a realidade, ainda estamos sob a pandemia. Existe um viés de melhora, nós temos que mantê-lo para o bem de todos. Então, saúde. E feliz dia do rádio para todos os profissionais. Eu sou um profissional do rádio, amo o rádio. O rádio é um dos meios de comunicação mais deliciosos do mundo. É o meio de comunicação da informação imediata. E está cheio de profissional que eu admiro lá. E eu, modestamente, também pertenço a esse universo. O dia do profissional de rádio, o dia do rádio, é um dia da comunicação. E fica aqui a minha saudação a todos. Segunda-feira voltamos. Boa noite. Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Colo.